Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em qual horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas esse vídeo aqui ele vai se tratar sobre a estrutura switch em uma contextualização geral e por que ele existe. Antes da gente aprender como usar o switch, é muito importante da gente entender o motivo da existência dele. Em qualquer programação, tomamos decisões o tempo todo. Se o usuário digitou uma opção, se uma camada é válida, se o estado do sistema mudou. E o if-else resolve muitos problemas, mas começa a ficar verboso e confuso quando lidamos com muitas opções baseadas em um único valor. E por conta disso, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Agora eu vou dar para vocês um exemplo aqui, um exemplo valioso de como que vai ser mais ou menos essa estrutura que eu quero trazer para vocês aqui. Essa estrutura ela vai funcionar da seguinte forma: para a gente não ficar colocando if, else if e else if, esse tipo de código ele cresce rápido, fica difícil de manter e aumenta a chance de dar erro. Por conta disso, nós vamos aprender agora como utilizar a estrutura switch como uma estrutura especializada para decisões por igualdade, trazendo clareza semântica. Por exemplo, e de uma boa frase que eu quero trazer agora para vocês de exemplo e até para mim, para a minha versão do futuro, que é a seguinte: estou escolhendo um caminho com base em um valor específico. E então agora a gente vai começar a entender o que de fato é essa estrutura switch que eu tanto estou falando até agora. A estrutura switch ela é um controle de fluxo condicional que executa diferentes blocos de código com base no valor de uma expressão. Então, aonde eu quero chegar é o seguinte: ela tem uma série de características, tá bom? Características essas que são avaliação em uma única expressão, compara esse valor com múltiplos cases. A gente vai se aprofundar no que é o case mais à frente, tá bom? A gente está só começando a nossa explicação. E executa o bloco correspondente e pode executar um bloco por padrão, que é o bloco default. Ela não trabalha com condições complexas, mas com valores discretos e exatos. A gente sabendo dessa informação, a gente vai partir para mais uma explicação, tá bom? O que no caso é uma estrutura sintática do switch clássico. Em uma estrutura geral é a seguinte: a gente vai fazer desse seguinte exemplo aqui, tá bom? Então vai ter alguns erros, mas vai ser... Na verdade não, vou colocar aqui comentário de múltiplas linhas e vamos que vamos. A gente vai colocar o switch expressão. Opa, aqui coloquei errado. Expressão chaves. A gente vai descer, a gente vai colocar o case valor 1 e aqui vai entrar o código case valor 2 e aqui vai entrar outro código e por fim temos acesso ao famoso default, que embaixo dele vai ter outro código. E componentes importantes: a expressão do switch ou as expressões do switch elas são avaliadas uma única vez, devem resultar em um tipo compatível e ela define o eixo da decisão. Não sei se deu para vocês entenderem, mas eu vou repetir. Ela é avaliada uma única vez, deve resultar em um tipo compatível e define o eixo da decisão. Se vocês não entenderam, tá tudo bem. Ainda vou me aprofundar ainda mais nos exemplos aqui para vocês, porque a minha ideia é trazer para vocês um conteúdo que eu não estou tendo nem no curso em que eu estou fazendo.
por fora. Eu também estou estudando Java e, como eu já disse algumas vezes, eu utilizo a produção desses vídeos como material didático para mim mesmo poder usar de referência no futuro. Sabendo disso, vamos dar continuidade à nossa explicação. Vamos falar agora do case. O case representa um valor possível. O valor deve ser constante e não pode ser expressão dinâmica. Repetindo, cada case representa um valor possível, o valor deve ser constante e não pode ser de expressão dinâmica. Eu vou aprofundar de novo no case mais à frente, tá bom? Isso aqui são só definições da estrutura sintática do switch clássico. O break encerra a execução do switch e evita a execução dos próximos. Case. De novo, encerra a execução do switch e evita a execução dos próximos. Case. Que no caso são isso aqui, ó. Case valor 1, case valor 2. O break ele impede que ultrapasse, sabe? É como se fosse uma barreira, como se fosse uma contenção. E o default ele é executado sem nenhuma case corresponder, funcionando como uma rede de segurança. Então, a gente vai partir agora para tipos suportados no switch. O switch não aceita qualquer tipo. Ele é projetado para valores simples e finitos. Então ele tem um limite de caracteres que pode aceitar dentro do switch. Os tipos aceitados são byte, short. Deixa eu escrever aqui para ficar mais fácil. Byte, short, char e int. Tipos aceitos pelo switch. E os tipos não aceitos são o que? O len, o float e o double, boolean e objetos genéricos. Esses não são aceitos pelo switch. E o motivo técnico dessa explicação, o compilador e a JVM conseguem otimizar o switch quando os valores são diretamente comparáveis muitas vezes, usando uma tabela de salto interna. Então, baseado nisso, a gente vai trabalhar agora na explicação do como funciona, no caso, como é o funcionamento interno do switch e como ele executa essa questão. O fluxo mental do switch funciona da seguinte forma: a expressão é avaliada, o valor é comparado com os cases. Ao encontrar correspondência, o switch vai agir dessa forma: a execução entra nesse ponto, continua executando linha por linha. E depois, a execução só para quando ela encontra um break, um return, um throw ou no fim do switch, que entra o default. Esse comportamento explica o conceito mais importante e perigoso do switch. Vale muito a pena ressaltar essa parte. Essa parte é o comportamento mais importante e perigoso da estrutura switch. Então, vamos dar um decorrimento sobre a nossa explicação. E como eu também falei do fall true, eu não sei escrever essa parte, mas eu estou escrevendo aqui na tela para vocês darem uma analisada. Fall true. Ele é o coração do problema. E afinal, o que é esse bagulho aqui na tela, esse fall true? O fall true é um comportamento em que sem um break, o código continua executando os próximos cases, mesmo se eles não correspondam no valor original. Como, por exemplo, esse exemplo aqui, ele é um exemplo conceitual do que
é um código que falha nesse quesito? Um código que falha nesse quesito, ele funciona da seguinte forma: case 1, dois pontos, system.out println 1. Gente, isso aqui é só um código, um exemplo, tá bom? Né? É para vocês levarem ao pé da letra, mas é um exemplo muito bom, que é para vocês terem uma noção do cuidado para ser tomado na hora de programar uma parada assim. E vamos à explicação. Se a opção for 1, os dois prints serão executados. E afinal de contas, por que isso existe? A herança histórica de linguagem, como C, a linguagem C. E futuramente também estudaremos, tá bom? Futuramente também estudaremos a linguagem C, que vai ser focada no meu curso de jogos digitais. E eu também quero trazer projetinhos de jogos e tal mais à frente. Enfim, voltando à nossa explicação. O Java manteve esse comportamento por conta de compatibilidade e flexibilidade. Mas por que, então, isso pode acabar sendo perigoso? Os erros são silenciosos, a execução é inesperada e os bugs são difíceis de rastrear. E quando, exatamente, que pode ser aceitável? Quando é intencional, claro e documentado. E aqui tem mais um exemplo do case, tá bom? Case 1, case 2, case 3. Eu vou dar um espaço, para ficar meio zoadinho. E seguindo a mesma lógica, então colocamos o break. Falamos dele, mas não vimos ele funcionando até o presente momento. E uma regra muito importante também que eu quero trazer para vocês é a seguinte: todo fall true deve parecer proposital até para quem nunca viu o código. Então, todos os erros são meio que proposital numa linguagem de programação, porque pode acontecer, mas vai ser bem mais raro de acontecer no caso. Mas continuando aqui, a gente vai agora falar do break. Ele já apareceu, então eu vou dar continuidade na explicação dele agora. O break, ele interrompe o switch e retorna o controle para fora da estrutura. Sem o break, o switch não encerra automaticamente. E uma boa prática é a seguinte: usar o break em todos os cases. Após cada case, a gente coloca, por exemplo, case 1, println e break, e desce para o próximo exemplo. Eu vou dar também um exemplo de código, tá bom? No final daqui da aula, para deixar tudo mais explicado. Se bem que eu vou dar um exemplo agora de como que a gente vai usar a estrutura de do switch, usando esses exemplos que nós estamos usando até o presente momento. Nós vamos fazer o seguinte: vamos apagar essa parada toda aqui, vamos apagar essa aqui tudo, vamos dar um import Java útil scanner. A gente vai colocar agora o scanner entrada, new scanner, system in. E agora a gente vai começar esse projeto que eu estou fazendo agora com vocês, de um exemplo. Ele é um projeto de uma calculadora. Uma calculadora bem simples, uma calculadora rudimentar. Mas que ela vai cair muito bem nesse exemplo. Nesse exemplo aqui do contexto da nossa aula. Antes da gente dar prosseguimento. E para não ficar muita informação embaralhada. Vamos começar agora com a seguinte questão. A gente vai organizar esse código colocando um comentário. A gente vai colocar o seguinte: começo da entrada da calculadora. System.out println informe
o primeiro número, 2 pontos. Agora a gente vai colocar o int, valor 1, entrada, next int, 2 pontos. System.out.println, digite o operador. Ficou até bom perceber aqui, eu já vou colocar aqui também em 2 pontos, para não ocorrer falhas futuramente. Como o operador ele acaba sendo parente da string, a gente vai colocar o char. Eu também vou decorrer sobre a explicação dos tipos, tá bom? Eu vou fazer um vídeo mais curtinho falando sobre os tipos de entrada de uma variável. Char operador, entrada, next. Aí você pensa, mas não era para ser parecido? Não, a gente vai fazer diferente. A gente vai colocar um char at no final. A gente vai definir o valor como 0, tá bom? Eu também pretendo fazer um shorts mais curtinho, falando sobre essas questões. O foco desse vídeo aqui, como eu já falei, é a estrutura switch. Nós vamos começar a trabalhar ela daqui a pouco, estamos trabalhando na primeira entrada. E a primeira entrada aqui é bem simples, a gente não tem muito segredo. System.out, println, informe o segundo valor, o segundo número. Vamos aqui padrãozinho para ficar mais bonito. Informe o segundo número. Int, valor 2, entrada, next. Next int. Agora a gente vai colocar isso aqui, ó, uma variável chamada resultado sem um valor previamente definido, que o valor dela vai ser alterado futuramente. Vamos colocar o seguinte: switch operador chaves. Você vai fazer aqui, ó, case soma, resultado igual valor 1 mais valor 2, system.out.println, o valor somado é a gente vai colocar aqui agora o resultado. Aqui vamos dar um break. Descendo a estrutura, vamos repetir a mesma coisa e só vamos trocar os operadores, tá bom? Só vamos trocar os operadores. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui a multiplicação. Agora a gente vai colocar a divisão. E vamos colocar também um print de erro no começo aqui da divisão. Vamos fazer uma parada bonitinha. Vamos deixar as falhas, porque a ideia é poder ensinar da melhor forma. E se poder ensinar da melhor forma, a gente meter o if aqui também, a gente vai fazer isso também. If valor 2 igual a 0, system.out.println, erro, divisão por 0, break, e vamos continuar o nosso projeto.
resultado, valor 1, valor 2, system.out, println, o valor dividido. Nossa, deu um branco com o chefe dividido. Dividido foi resultado. Descemos, break e encerramos com default. System.out println operador inválido. E agora nós vamos colocar o entrada.close. Agora vamos rodar ele aqui para poder exemplificar para vocês como é que vai funcionar. O código, como eu sempre digo, ele vai começar daqui, ó, mas ele vai começar no main. Então ele vai rodar tudo isso aqui para chegar no nosso resultado. Vamos salvar ele. Conforme o primeiro número, eu vou colocar aqui um 6. Conforme o operador, eu vou colocar um C e um 5. Tá vendo que ele deu operador inválido? Por quê? Porque a gente colocou uma parada que já foi previamente programada. A gente tem que pensar de cima para baixo. Se a gente quer que o algoritmo chegue no resultado, a gente tem que colocar esse erro aqui em cima e esperar que ele vá ler aqui embaixo. Se esse erro ele tem que ser voltado para a divisão, ele tem que ser especificado aqui. Ele tem que ser especificado aqui. Entendeu? Nessa mesma estrutura. E a gente vai fazer mais um teste. A gente vai colocar 8. A gente vai colocar o operador de divisão, a gente vai colocar o 0. E deu um erro de divisão por 0. Por quê? Porque seguiu esse mesmo exemplo que eu expliquei para vocês. Agora, se a gente pegar 5 mais 15, o valor somado é 20. Entendeu? Porque ele tem uma boa lógica de programação. Ele tem uma boa estrutura previamente programada. E isso aqui se encaixa muito com o padrão da nossa explicação. Dando continuidade, eu vou apagar só esse código aqui e continuar explicando. A gente vai continuar explicando. Vou continuar explicando. Aonde foi que eu parei? Foi no papel do break, não é? Acho que foi. O papel do break, ele interrompe o switch e retorna o controle para fora da estrutura. Eu acho que essa parte aqui eu já falei. Previamente, eu roteirizo tudo e trago para vocês no vídeo. Mas eu roteirizo de forma meio rudimentar para não ficar tão robótico. Tá. Eu acredito que eu tenha parado. Vamos lá, vamos falar do default. Já falei do break, já dei o exemplo do break. Então agora a gente vai falar do default. O default é executado quando nenhum case é compatível. E as funções principais são as seguintes: tratar entradas inválidas, evitar comportamento silencioso, dar feedback ao usuário e ajudar na depuração. Mesmo quando teoricamente todos os valores são cobertos. No caso default, ele protege contra erros futuros, documenta a intenção do código e, com um pensamento mais maduro, o default não é apenas para o usuário ideal, mas para usar no mundo real. No caso eu falei errado aqui porque minha dicção foi para caixa prego. Mas repetindo, o default não é para o usuário ideal, mas
para uma funcionalidade real. E vamos falar agora sobre o switch com o enum em um design limpo. Enums representam conjuntos fechados de valores, e é exatamente o que o switch gosta. As vantagens de você usar o enum no seu código é a seguinte: ele dá legibilidade, segurança em tempo de compilação e eliminação de números mágicos. Além disso, o compilador pode alertar sobre os cases faltantes, e mudanças no enum forçam revisão direto no switch. E isso reduz muito os famosos bugs estruturais. Então a gente vai dar continuidade aqui na nossa aula e vamos falar sobre o switch com string. Ele foi introduzido no Java 7, o string, e pode começar. E para começar a explicação, eu vou trazer agora os pontos mais importantes, que é a comparação feita com equals, eu falo equals, case sensitivo, e null, que gera null pointer exception. E as boas práticas são as seguintes: normalizar o true uppercase e trim, validar antes do switch, evitar lógica crítica baseadas em textos cru. Eu acho que isso são tópicos muito importantes que eu estou trazendo para vocês aqui, mas eu estou tentando falar um pouquinho mais rápido, porque o vídeo já está em 26 minutos. Mas talvez seja importante eu trazer tantos tópicos assim para não deixar pontas soltas. Até porque nem eu gosto de pontas soltas quando estou estudando alguma coisa. E no switch moderno, o switch expression, o Java 12+, trouxe uma mudança conceitual muito profunda. Porque o switch agora pode fazer o seguinte: ele retorna os valores, ser usado como expressão, eliminar o false por padrão. E a mudança-chave é a seguinte: ele substitui algumas coisas muito importantes. Não há execução contínua e o compilador exige cobertura completa. Isso reduz drasticamente erros humanos, que no caso foi o que eu mencionei no começo do vídeo. Por nós sermos humanos, nós cometemos mais erros na hora de programar. E através dessa atualização, isso foi reduzido bastante. Então agora a gente vai falar do yield, dessa paradinha aqui, ó. Já todo mundo parece que é grupo de futebol americano. Yield. Com uma lógica mais complexa, o yield ele entra. E quando ele entra, ele define algumas coisas previamente. Define o valor retornado, funciona como um return local e forma a intenção mais explícita. Um melhor exemplo de uma funcionalidade de um yield. Nossa, eu travei legal agora nessa explicação desse termo. Mas ok, acontece int opcão vale 2, int resultado switch opcão case 1 e isso aqui ele vale 10 agora. É o caso simples sem yield. Vocês estão vendo esse erro, mas esse erro vai sumir. Agora a gente vai colocar aqui, ó, case 2 vou colocar só esse tracinho aqui. Int valor base, ele vale 5. Int multiplicador
ele vale 3. Yield, valor base, multiplicado por multiplicador. E o que isso aqui vai fazer? Ele vai devolver o valor do bloco. Em seguida, embaixo desse yield, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar um default. Ele vale 0. Embaixo dele, a gente vai colocar isso aqui. Ó. Vou colocar 2 pontos aqui também. Embaixo do default, a gente vai colocar o system.out println resultado. E aqui está fechado, mas eu errei alguma coisa aqui. Por que não está indo agora? Eu acho que isso aqui é o famoso bug que no primeiro código funciona e no segundo não roda. E de valor base multiplicado por multiplicado por multiplicador. Entendi. Ó, eu falo tanto do ponto e vírgula e eu esqueci do ponto e vírgula. Tá vendo como é bom vocês se atentarem a isso? Até eu, que estou registrando o meu conhecimento, esqueci do ponto e vírgula. Ainda fiquei tipo, caramba, cadê o que está dando erro agora? Ainda falei que seria um erro que ele roda na primeira vez e na segunda ele não roda. Mas ele não roda por falta de atenção. E isso é extremamente normal, tá bom? Isso é extremamente normal de acontecer. Até mesmo quem programa mais tempo é normal isso acabar passando batido. Meu mouse também está com double click, por favor não reparem. E aqui ele vai retornar 15. Aqui ele vai retornar 15. E a explicação sobre isso é, afinal, o que aconteceu aqui nesse código? A opção, ou opicão, vale 2. O switch é uma expressão e não um comando. O case 2, com o uso de chaves. Então, executa várias linhas, precisa dizer explicitamente qual valor será retornado. O yield, valor base multiplicado por multiplicador, devolve 15. E o resultado recebe 15, logo ele imprime 15. Eu sei, eu fiz uma estrutura aqui que ela parece um pouquinho confusa pelo que a gente está aprendendo, mas é bem normal a gente passar por essa percepção. Porque até para mim, enquanto eu estava fazendo esse mesmo módulo, eu não tive essa estrutura de programação tão diferente no curso, então eu fiquei bem agoniado em relação a isso. Então o que eu fiz? Eu fiz pesquisas e decidi aprofundar o conhecimento de cada módulo aprendido e registrando ele aqui no meu canal. Agora dando continuidade à nossa explicação. E qual é a diferença de switch para if else? E se naquele momento, no seu caso, ele vai ser uma decisão consciente. No caso, vocês vão usar o switch quando uma variável controla a decisão, várias comparações por igualdade e valores previamente bem definidos. E vocês vão utilizar o if else quando há intervalos, condições compostas e uma lógica dependente de múltiplos fatores. Um exemplo disso eu vou dar mais à frente, porque já tem um projetinho mais à frente também que eu quero fazer aqui no canal, que vai ser só quando terminar todo o ensinamento da estrutura principal da programação. E continuando. O código é bom, mas não é curto. E é o mais honesto com o problema. Agora a gente está quase na reta final.
tá bom? A gente está quase na reta final, esse vídeo já está em 34 minutos, indo para 50 minutos agora. Quer dizer, caramba, 40 minutos agora. E a gente vai falar agora sobre boas práticas gerais. Isso aqui eu quero até dar uma ênfase aqui, ó, para o que se usaria de boas práticas no geral. A gente sempre usar o break, exceto quando houver motivos claros. Usar o default, preferir enum, evitar switches gigantes, considerar switch expression em códigos modernos e comentar decisões não óbvias. No caso, é muito importante para vocês terem o costume de sair documentando tudo que vocês fazem no código, tá? Mesmo que seja o código mais bobo possível, é sempre bom documentar tudo. E para a gente encerrar o nosso vídeo, eu quero trazer aqui uma explicação sobre, no geral, o switch não é apenas uma estrutura de controle, ele é uma declaração de intenção. Como, por exemplo, estou escolhendo opções conhecidas, finitas e bem definidas. Quando usamos a estrutura switch corretamente, ele reduz os nossos bugs, aumenta nossa legibilidade no nosso código e ensina o leitor do código. E o próximo vídeo eu vou entrar com explicações sobre... Calma que eu estou aqui pegando meu caderno também, que como eu falei, todos os vídeos são base naquilo que eu estou estudando e trazendo para cá como documentação de conteúdo. Nós vamos estudar sobre o while. E por fim, nós vamos entrar numa explicação depois do while sobre o do while. Então, meus amigos, é isso. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui nesse vídeo gigantesco. Mas acredito que, de certa forma, eu tenha conseguido sintetizar e poder retirar um pouco das dúvidas de vocês sobre essa estrutura e essa complexidade que é o Java. Futuramente eu pretendo trazer mais dessas coisas que eu tenho, tá? De conteúdos mais sintetizados, mais explicados e não tão longos. Quer dizer, não que 38 minutos de vídeo não seja longo, mas eu quero trazer conteúdos voltados à computação e algumas matérias que eu vou ter na faculdade. Inclusive eu estou querendo trazer uma matéria que eu tive bem no começo da faculdade, que eu achei ela muito interessante. E eu não me aprofundei muito na época, mas eu vou me aprofundar futuramente. Não como um vídeo principal, mas só para documentar mesmo aquilo que eu aprendi na faculdade e decidi documentar ele em um vídeo no meu canal. Sendo isso, eu novamente agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo, tamo junto, é nóis!